Olá pessoal, meu nome é Rodolfo, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar a respeito de um mistério muito profundo que muitos pastores ignoram, muitos apóstolos ignoram, muitos obreiros, pregadores, evangelistas. E é uma verdade tão nítida, que as pessoas apenas deixam passar despercebido, como se fosse, não, deixa pra lá, não vale a pena mexer, não, já aconteceu, não precisa. Só que eu gostaria de falar para abrir os olhos do entendimento dos irmãos, para poder ajudar na visão espiritual de que como o Senhor vê as coisas e não de como nós vemos as coisas. Eu queria falar da palavra do Senhor, que muitas pessoas creem em tudo que está escrito, tudo que está escrito. Isso não é legal. Crer em tudo que está escrito. Muitos os teólogos mesmo sabem que a Bíblia tem três visões, uma literal, outra espiritual e outra alegórica. Então nós temos que separar as coisas. E o que eu queria falar hoje, trazer uma revelação fantástica, que eu acho muito fantástico, da palavra do Senhor, da palavra de Cristo, de Jesus. E eu queria falar a respeito de um apóstolo, o apóstolo Judas. Eu acredito que vocês devem estar pensando, mas o que ele vai falar? O que ele tem para falar do Judas? O que ele tem para falar do pior apóstolo, do traidor, daquele que entregou o mestre? Entendeu? Aquele que foi usado pelo inimigo, foi usado pelo diabo, por Satanás. O que ele tem para falar? Que revelação que é essa? Que os pastores não vê, que os apóstolos não vê, que os teólogos não vê. O que ele tem para falar de diferente? Eu queria falar a respeito do Judas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Abra o entendimento. Primeiro ponto, para vocês poderem receber essa visão, você tem que largar a que você já aprendeu. Jesus disse: aquele que vem após mim não deixar tudo que aprendeu, tudo que você aprendeu é nada diante do que o Senhor tem para mostrar para mim e tem para mostrar para você. Faça como o apóstolo Paulo. Tudo que ele aprendeu, ele rejeitou. Ele não ficou com nada, porque Jesus não precisa de nada do que nós sabemos. Glória a Jesus. Ele não precisa de nada daquilo que aprendemos. Mas ele, por quê? Porque ele quer ensinar algo novo, algo que o olho não viu. Glória a Jesus. O que o ouvido nem ouviu e nem desceu no coração do homem. Glória a Jesus. Então o que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida é algo que nem na Bíblia está escrito. Nem na Bíblia está escrito. Porque aquilo que o olho não viu, eu e você já vemos a Bíblia. Então aquilo que Deus tem para nós, nem aqui não está. As pessoas vão estranhar, as pessoas vão querer buscar, mas aonde é que está escrito isso que está acontecendo na vida dele? E vão procurar aqui. E vão se enganar. E vão se enganar porque Deus vai confundir os sábios. Por quê? Porque nem na Bíblia não está. Porque aquilo que o olho não viu, ou seja, não está na Bíblia. O que o ouvido não ouviu, ou seja, você vai pregar coisas que pregadores jamais pregaram. É aquilo que você vai pregar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas primeiro, você tem que rejeitar tudo que você aprendeu. Porque às vezes o que você aprendeu não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas só tem a ver com o reino dos homens. O reino e a opinião dos homens. Amém? Eu queria começar com esse texto aqui, ó. Está em João 12. João 12, capítulo 12, o versículo do 4 ao 6. A respeito do Judas, hein? Não esqueça. Do 4 ao 6. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão,
o qual havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Porque 6. Isso é a opinião de João. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali estava. Então, queridos, o apóstolo João, que está escrevendo esse livro, esse evangelho, ele dá aqui a sua opinião a respeito do Judas, dizendo que Judas era ladrão, dizendo que Judas tirava o que tinha na bolsa ali, e por isso chamava ele de ladrão. Só que, meus queridos, as pessoas usam esse texto para chamar outras pessoas de ladrão. Entendeu? Usam esse texto para chamar outras pessoas de ladrão. Isso é uma coisa boa? Não. Não. Agora eu queria perguntar o seguinte para os irmãos. Para João, Judas era um ladrão. Aí vai a pergunta. E para Jesus, o que Judas era? O que Judas era para Jesus? Para João era ladrão, está escrito a opinião de João. Mas para Jesus, meus queridos e amados, para Jesus, Judas era o seu amigo íntimo. Íntimo. Seu amigo íntimo. Isso está lá em Salmos 49. O versículo Salmos 41, versículo 9. Até o meu amigo íntimo, a profecia fala que Judas era o amigo íntimo. Então me parece que aqui há um ciúmezinho, há uma invejazinha de João. Porque João, ele era o que se encostava nos peitos de Jesus. Ele era o mais próximo, aparentemente. Mas o amigo íntimo era o Judas. Era o Judas. E há um mistério fantástico. Porque aos olhos humanos, João era o amigo íntimo. Mas na realidade, não é. Na realidade, era o Judas. Porque a profecia fala: o meu amigo íntimo levantou contra mim o seu calcanhar. Só que, meus amados irmãos, eu queria trazer essa revelação. Porque a pergunta que eu fiz: para João, Judas é ladrão. Para Jesus, ele era amigo íntimo. Eu pergunto a vocês, qual dos dois estão certo? João disse que era ladrão. Jesus disse que era amigo. Lembra disso? Vamos lá para Mateus 26. Mateus 26. Vamos lá. Mateus 26. Sem pressa, irmãos. Para quem ama a verdade, isso vai ser uma revelação fantástica. Ó, Mateus 26, do 48 ao 50. E o que traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, este prendei-o. E logo aproximaram de Jesus e disse: eu te saudo, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, disse-lhe: amigo, a que vieste? Jesus chama o Judas de amigo. Quem é o João para dizer que Judas era ladrão? Quem somos nós para dizer que alguém é ladrão, que alguém é prostituto, que alguém é homicida, que alguém é traidor? Quem somos nós? Mas porque deixaram escrito que Judas foi traidor. Traidor. Todos nós chamamos o Judas de traidor. Entendeu? É certo chamar alguém de traidor? Não seria um julgamento, um pré-julgamento? A Bíblia, Paulo fala algo fantástico. Ele fala: nada julgueis antes do tempo. Nada julgueis antes do tempo. Porque cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos, irmãos. Então, como somos nós para chamar o Judas de traidor, ou fulano, beltrano de traidor? Quem somos nós? Então,
Na opinião de João, Judas era um traidor, mas na opinião de Jesus, ele era amigo. A que vieste, meu amigo? A que viestes, meu amigo? Então, amados, eu estou aqui para dizer o seguinte: o que importa não é o que os homens falam, o que importa é o que Deus fala. O que importa aqui não é o que João está falando, mas é o que Jesus está falando. É isso que eu quero que os irmãos vejam, enxerguem. Porque o que importa é o que o mestre disse. É o que o mestre disse. Se ele disse que vieste amigo, é porque Judas era o amigo íntimo, porque está na profecia. Está na profecia, tinha que ser o Judas, irmãos. Tinha que ser o Judas. Só que eu tenho uma revelação fantástica, fantástica, a respeito do Judas. E lá vai aí a bomba. E eu vou provar na Bíblia, para quem gosta de examinar, porque Jesus deixou esse mandamento. E é um mandamento que os crentes não gostam de fazer. Ele disse: examinai as Escrituras, porque elas falam de mim. Examinar, ele disse, mandou examinar. Então, queridos, aí vai a revelação que eu tanto quero falar para vocês. O Judas, todo mundo está falando, Judas foi para o inferno, Judas está no inferno, Judas não foi salvo, Judas não vai entrar, porque ele traiu, porque ele entregou o sangue inocente. Então eu estou aqui para falar que Deus é bom, Deus é bom, o diabo não presta. Então, queridos, eu vou provar o seguinte, eu vou provar que Judas vai estar lá no último dia ao lado do mestre. Agora vocês gostaram dessa, né? Eu vou provar nesta Bíblia, porque tiraram tudo a respeito dessa revelação, mas esqueceram detalhes fundamentais, entendeu? Como eu já ouvi a respeito nunca cheguei a ler, gostaria de ler, mas nunca cheguei a ler o Evangelho segundo Judas. Mas eu creio em uma das frases que fala assim, que Jesus fala na intimidade com Judas: tu serás o mais odiado de todos os apóstolos. E eu creio nessa mensagem, porque Judas está sendo odiado por todos os apóstolos, todos os pregadores, todos os ministros. Mas a verdade é outra, e eu vou mostrar para vocês. Abram em Mateus 19. Mateus 19. Vamos lá, os homens tentou tirar, mas não tirou tudo. Porque, amados, nós temos o Espírito Santo que revela a nós a verdade. O Espírito Santo que nos santifica, que nos abre o entendimento. Ele foi nos dado a nós. Então ele está aqui para nos revelar a verdade. Então não tiraram tudo. E glória a Deus. E dá para me provar para vocês que o Judas vai estar lá e ao lado do nosso mestre Jesus. Muitos irão se escandalizar ao ver a presença de Judas. Vou perguntar: quem é esse aqui? Não, esse é Judas. É um dos 12. Porque eu chamei. E os que eu chamo, a nenhum deles eu lanço fora. Então, queridos, vamos ler comigo Mateus 19, a partir do versículo 25. Olha o que fala. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Será que não é a pergunta que eu e você queríamos falar ou perguntar a Deus? Jesus responde algo tão fantástico. Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é impossível. Impossível. Não há nada que você possa fazer que te leve ao céu, queridos. Jesus está dizendo: aos homens é impossível. Não há chance nenhuma. Mas ele fala: mas para Deus, oh glória, tudo é possível. Tudo é possível. Ele continua. E Pedro, tomando a palavra para falar pelos 12. Pedro está aqui falando pelos 12. E ele fala: e disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Olha a pergunta que Pedro faz. Jesus responde a revelação a respeito do Judas Iscariotes. Aqueles que você chama de traidor, aqueles que você chama de ladrão. Aí aqui Jesus responde a respeito dele. Versículo 28. E Jesus disse: em verdade,
Em verdade vos digo que vós, ou seja, os 12 que me seguiste, quando na regeneração, na ressurreição, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentarei sobre 12 tronos. Tá aí, que glória a Jesus, fantástico. Também vós sentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Glória a Jesus. Quantos discípulos ele chamou? 12. E por que está escrito aqui 12 tronos? Se Judas está no inferno, se Judas foi condenado, não era para ser só 11? E não é aquele que Pedro constitui depois da morte de Jesus, não é. Jesus está falando antes da morte dele, antes dele ser entregue, antes da traição. Jesus já está falando. Em verdade, se nós formos contra essa palavra, nós estamos dizendo que Jesus está mentindo, porque ele diz em verdade, ou seja, tudo cai por terra a respeito desse homem, Judas. Ele está dizendo em verdade. E está dizendo o seguinte: vós sentareis, está falando para os 12, sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. O Judas vai estar lá. Glória a Jesus. Fantástico, irmãos. Judas vai estar lá, está escrito 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E ele vai estar no reino de Deus, junto com o mestre, junto com os apóstolos. Quer ver? Mas outra palavra que revela essa verdade, que está em Lucas 22, abra lá. Lucas 22 vai revelar a mesma coisa. A partir do versículo 28. Aqui, irmãos, é na hora da ceia. Presta atenção, lê o contexto que você vai ver que é na hora da ceia. Ele fala o seguinte, Lucas 22, versículo 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino de Deus. Eu vos destino o reino de Deus, como meu Pai me destinou. Ele está falando assim, eu dou o reino de Deus a vocês. Judas está lá. Aí ele fala no 30, para que comais e bebeis na minha mesa, no meu reino. Judas vai estar lá. E vos assentei sobre tronos, julgando 12 tribos de Israel. Casa com outro texto, são 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. O Judas vai estar lá, irmão, comendo e bebendo com o Senhor. Chega de ignorância, irmãos. Aí você pode falar, não, Judas não está lá quando Jesus está falando isso. Ele fala, por que 12 tribos? Por que 12 tronos? Hein? E eu vou provar que Judas está lá. Lucas 22, versículo 14. Leia aí comigo. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Fantástico, irmão. Fantástico. Os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. Amém? Essa é a revelação que eu gostaria de trazer para os irmãos. Aí você fala assim, não, mas Judas morreu. Judas se matou. O homicida não é do reino de Deus. Presta atenção, irmãos. Nós só somos julgados por aquilo que já ouvimos. Quem falou que o homicida não é do reino de Deus foi Paulo. E Judas não estava no tempo de Paulo. Gostou dessa? Judas não ouviu que o homicida não herdaria o reino de Deus. Talvez se ele tivesse ouvido, ele teria pensado antes. Porque Judas, irmão, se põe no lugar dele. Ele recebeu a maior e pior de todas as missões, que foi entregar o mestre. Em Atos dos Apóstolos, Pedro trata o Judas não como traidor, mas como guia, como GPS, porque tinha que ser alguém que soubesse aonde o mestre estava. Vamos ler Atos 1. Vamos ler. Pedro trata ele como guia, como aquele que leva, aquele que conduz, porque tinha que ser alguém que conhecia ele, e alguém que ia ter coragem de entregá-lo, e até o fim. Fala, você topa, Judas? Ele, eu topo. E tá aqui, ó, Atos
Atos 1,16 fala assim: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, o que foi o guia. Judas foi o guia. E está dizendo assim, convinha que se cumprisse as escrituras. Foi para que cumprisse as escrituras. Então, irmãos, outra revelação. Jesus cumpriu as escrituras, veio como Messias e foi salvo porque o Judas veio cumprir a escritura e foi para o inferno. Por que ele foi para o inferno? Essa é uma boa, não é? Essa é uma boa. Então Judas era o guia. Judas era o guia. Judas era o guia e não o traidor. Ele era o GPS que conduziu as pessoas até Cristo. E a outra revelação, já que eu estou assim tão empolgado, tão cheio do Espírito, eu vou falar outra revelação. Porque na verdade, irmãos, glória a Jesus, hoje eu tô com a macaca. Glória a Jesus. Já que eu estou falando de revelação, eu vou falar outra. Porque o diabo não queria o Judas. Você sabia dessa? Não. O diabo não queria o Judas. Ele queria o Pedro. O Pedro. Entendeu? O diabo queria o Pedro e não o Judas. Quer ver? Essa revelação está no livro de Judas. Não, de Lucas. Lucas 22. O versículo é do 31 e 32. Olha o que fala. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Irmãos, na ceia, ali na hora da ceia, o diabo pede, não Judas, mas pediu o Pedro. O diabo pede o Pedro. E Jesus permite Judas e não Pedro, porque Pedro não iria até o fim. Ele não ia ter coragem de levar aqueles soldados até o mestre. Tinha que ser alguém que fosse até o fim. E Judas iria até o fim. Ele era amigo íntimo. Olha, presta atenção nesse texto, irmão, que Jesus falou assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida pelos seus amigos. E o que Judas era do Senhor? Amigo! Jesus morreu pelo Judas também, irmão. Entendeu? Ainda que ele se matou, porque em Mateus fala que ele se enforcou. Mas em Atos, ali no capítulo 1, fala que ele se jogou de um penhasco. Peraí, qual é a verdade certa? Mateus fala que ele se enforcou. Em Atos fala que ele se jogou. Quem tá certo? Entendeu? Essa tá a pergunta aí, para mostrar que não é tudo que nós devemos crer. Então, querido, aqui na Bíblia tem a opinião do homem e tem a opinião de Deus. Entendeu? Na opinião do homem, Paulo, ninguém tinha que visitar ele. Mas na opinião de Deus, ele disse: vai, Ananias. Vai, porque ele é meu servo. Ele é um vaso meu escolhido. Vai. Então, queridos, essa é a revelação. O Judas vai estar lá entre os 12. Quem sabe até do lado do Senhor. Naquele lugar em que João e o seu irmão pediu que fosse ele sentado. O Senhor, põe um à direita e outro à esquerda. Entendeu? Quem sabe não vai ser o Judas que vai estar lá. E o seu dedinho vai baixar quando vê o Judas lá. Então para mim não vai ser novidade nenhuma em ver o Judas lá, porque ele veio cumprir as escrituras. Se ele cumpriu as escrituras, como é que ele veio cumprir as escrituras e foi para o inferno? Ah, mas ele se matou, foi para o inferno. Tem mais uma. Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Não faz sentido. Não faz sentido Jesus ir lá, tira o Abraão, tira o Isaac, tira o Jacó, tira Moisés e vai tirando todo mundo, tirando. Ah, você, Judas, beicinho, vou deixar você aí, Judas. Não vou levar você, vou deixar você aí, Judas. Não, Judas, vem e senta ao meu lado. Porque 12 tribos para julgar as 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
Eu espero que os irmãos tenham gostado dessa novidade que está na sua Bíblia. Não mude as verdades de Deus em mentiras. Não mude. Você prefere a opinião de João ou prefere a opinião do Senhor? Porque para João, Judas era ladrão e traidor. O apóstolo que mais esculhamba o Judas é João. Por quê? Porque ele queria ser o amigo íntimo. Ele queria ser, entendeu? Só que para que cumprisse as escrituras, tinha que ser o amigo íntimo. Por isso, o Judas. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem sabe, talvez eu ponha outro vídeo. Amém? Graça e paz. Que Deus abençoe os irmãos.